Vamos mergulhar nas raízes e na fascinante história por trás da criação dos grupos da Igreja Batista em Jerumenha. Neste documentário, viajaremos através do tempo e exploraremos as origens deste movimento religioso que desempenhou um papel significativo na vida espiritual e cultural desta comunidade, no Nordeste do Brasil. Através de entrevistas com membros da igreja, historiadores locais e líderes nacionais, desvendaremos as histórias, desafios e conquistas que moldaram a trajetória dos grupos da Igreja Batista em Jerumenha, revelando como sua fé e dedicação continuam a influenciar a vida das pessoas até os dias de hoje. Prepare-se para uma jornada emocionante através da história religiosa desta região, enquanto exploramos o nascimento e crescimento dessa fé em Jerumenha. Desde a fundação da igreja, as mulheres têm sido líderes espirituais e têm desempenhado um papel fundamental na igreja. A rede de apoio e solidariedade entre as mulheres na igreja é especialmente importante. As mulheres enfrentam muitos desafios em sua vida e muitas vezes precisam de apoio para superá-los. A igreja oferece um espaço seguro para as mulheres compartilharem suas lutas e dificuldades, e para se apoiarem mutuamente em suas jornadas. Além disso, as mulheres na igreja estão unidas por sua fé e pelos princípios bíblicos, o que torna essa rede de apoio ainda mais forte e significativa. Elas sabem que podem contar umas com as outras, não só por meio das orações, mas também através de ações concretas. Já existia trabalho lá onde eu assumi vários lamas, muitos anos mesmo. Tornava sair, tornava entrar. Foi um trabalho muito bom, de união, de trabalhos mesmo ativos, com pessoas adequadas, onde nunca se negaram a trabalhar. Então a gente aprendeu a bordar, ensinar a bordar também, por várias senhoras, que ficaram permanentemente, mesmo foram 12 senhoras, umas crentes e outras descrentes. E elas estão hoje ganhando muito dinheiro. Foram 2 anos de atividades. Eu, como presidente da União Feminina, eu iniciei. Foi um trabalho que ficou na história, muito bem, não me abominar, me sinto feliz por ter levado a palavra de Deus a essas pessoas tão boas, e hoje estão tudo ganhando seu dinheiro, Fundado em 20 de abril de 1919, o grupo de senhoras da Igreja Batista em Jerumenha foi um marco importante para a comunidade religiosa na época. Sob a liderança da primeira presidente, a irmã Dona Almerinda Cunha, o grupo se tornou uma fonte valiosa de apoio e solidariedade para as mulheres da igreja e teve um papel fundamental na construção de uma comunidade mais forte e unida. O grupo começou como Sociedade Auxiliadora de Senhoras. No dia 20 de abril de 1919, às 18 horas da tarde, um considerável grupo de senhoras, membros e congregados da igreja, se reuniu no templo com o intuito de discutir a criação de uma sociedade auxiliadora. O objetivo dessa reunião era a organização de um grupo de senhoras que pudesse apoiar e auxiliar as atividades desenvolvidas pela igreja e seus membros. O desejo de proporcionar um ambiente mais adequado para os momentos de culto se tornou uma meta a ser alcançada pela comunidade. Foi criada uma comissão com o objetivo de auxiliar na construção de um novo templo e após a apresentação do relatório, ficou estabelecido que cada sócia e membro da igreja contribuiria com um dia de trabalho por mês para a edificação do templo. Essa iniciativa evidencia a união e o esforço coletivo da comunidade em prol da realização desse sonho tão importante para a prática religiosa. A construção do novo templo simboliza o comprometimento e a dedicação dos membros da igreja em tornar seu espaço de culto um local ainda mais significativo e acolhedor. O grupo de senhoras se reunia regularmente ao longo dos anos para realizarem diversas atividades, desde estudos bíblicos até ações sociais em prol dos mais necessitados. Suas ações eram sempre guiadas pelos valores cristãos de amor, compaixão e serviço ao próximo. O grupo de senhoras da Igreja Batista em Jerumenha se fortaleceu ao longo dos anos, continuando sua missão de oferecer apoio e solidariedade às mulheres da igreja. Com o passar do tempo, o nome foi substituído para Mulheres Cristãs em Ação, que logo depois de alguns anos a nomenclatura MCM, Mulher Cristã em Missão, se mantém até os dias atuais. As mulheres, elas são muito fluentes dentro da igreja. O papel da mulher, os desafios dela, é realmente trabalhar o pós-modernismo. E a MCM, ela tem crescido.
dentro de Jerumenha, da sociedade jerumenhense. E aquilo que a MCM traz é a visão realmente missionária, a visão de crescer, de realmente falar do reino. Apesar desses desafios, o grupo se manteve unido e continuou a pregar a mensagem de amor, compaixão e serviço aos outros. Elas realizaram inúmeras atividades, incluindo estudos bíblicos, sociais e trabalhos voluntários para ajudar os necessitados. Ao longo das décadas, o grupo teve que se adaptar a muitas mudanças sociais e culturais, mantendo sempre sua fé e comunhão como um guia. Hoje em dia, o grupo continua a desempenhar um papel vital na igreja e é considerado um exemplo de dedicação e serviço à comunidade. Eu resumo a MCM com a palavra amor. Eu vejo a cada dia que o olho no rosto das mulheres, de cada mulher, e eu contemplo a maravilha do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista em Jerumenha. É com muita alegria e satisfação que falo com vocês, em nome da União Feminina Missionária Batista de Piauí, que foi organizada em setembro de 2007 pela nossa missionária irmã Giselita Poli. Os desafios enfrentados até os dias atuais têm sido de mobilizar a obra missionária nas igrejas locais através das suas MCMs. O nosso grande projeto e desafio é ver esse trabalho expandindo e se solidificando em cada igreja. O Senhor continue usando vocês nessa missão. E também a Igreja de Jerumenha, a primeira igreja batista na cidade, pelos seus 115 anos de existência. Quero encerrar a minha palavra deixando em nosso versículo oficial da MCM, Mulher Cristã em Missão, que está em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que o Senhor abençoe grandemente essa amada igreja. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista em Jerumenha, no Piauí. Que alegria me dirigir a vocês aí neste local. Nesse momento, a União Feminina Missionária Batista do Brasil está também celebrando seus 115 anos. E em 1908, quando esse projeto foi levado à Convenção, à Assembleia da Convenção Batista Brasileira, já existiam mais de 20 grupos de mulheres que já se reuniam nas igrejas. Então levou-se para que nós nos tornássemos um órgão da Convenção Batista Brasileira. Esse projeto foi levado pela Emma Ginsburg, a esposa do Salomão Ginsburg, que eram missionários americanos aqui no Brasil, e foi na primeira igreja batista em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando. Ela levou esse projeto e nós passamos a ser uma organização da Convenção Batista Brasileira. Hoje nós temos milhares de mulheres que se reúnem nas igrejas locais com a nomenclatura atual de MCM, Mulher Cristã em Missão. Nós queremos assim louvar a Deus por esse tempo, pelo que Ele tem feito e como Ele tem frutificado este trabalho. Sei que vocês aí estão celebrando os 115 anos e nós temos que celebrar mesmo, porque a Deus toda honra e toda glória. Eu louvo a Deus pelas mulheres batistas que têm se reunido em suas igrejas locais, assim como a Igreja Batista em Jerumenha, no Piauí. Minhas irmãs, prossigam proclamando o Evangelho. Prossigam nas suas reuniões, prossigam adquirir a literatura, porque ele tem um conteúdo e um direcionamento para que vocês possam continuar expandindo o reino de Deus. A nossa missão, a missão da União Feminina Missionária Batista do Brasil é viabilizar a educação cristã missionária de crianças, mulheres e meninas, jovens, para que se comprometam com a expansão do reino de Deus. Eu sou Marli Gonzalez, diretora executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil, e quero dizer parabéns
Igreja Batista em Jerumenha, toda a sua liderança, pastor, mas essas mulheres queridas que certamente escrevem essa história, escreveram e continuarão escrevendo. E nós possamos celebrar muitos outros anos na presença do Senhor. Celebrar com júbilo ao Senhor. No ano de 1920, a Igreja Batista de Jerumenha era um símbolo de religiosidade e comunidade na região. Sua presença dominava o horizonte e seu interior, acolhedor, era um refúgio para os fiéis da cidade. A congregação da igreja era formada por pessoas dedicadas à sua fé e ao compromisso de servir à comunidade. Na pequena cidade de Jerumenha, os homens da Igreja Batista sentiram a necessidade de criar um grupo próprio para fortalecer sua fé e promover a comunhão entre eles. Eles sentiram a necessidade de um momento exclusivo para aprofundar sua fé e compartilhar experiências. Assim, em 1º de maio de 1928, nasceu a Sociedade Varonil, uma iniciativa criada pelos próprios homens da igreja. Embora tenha levado algum tempo para a Sociedade Varonil iniciar suas atividades em pleno funcionamento, a iniciativa demonstrou profundo comprometimento dos homens da igreja em buscar um ambiente de apoio mútuo e edificação espiritual. Após um ano de planejamento e organização, a Sociedade Varonil finalmente deu os seus primeiros passos, reunindo os homens da comunidade em torno de sua missão comum em 1929. Inicialmente, a Sociedade Varonil contava com apenas 10 membros, mas o número de participantes foi crescendo com o passar do tempo. A sociedade se tornou um grupo onde os homens da igreja podiam compartilhar suas experiências de fé, estudar a palavra de Deus, discutir questões relevantes para a vida cristã e buscar formas de se envolverem ativamente na comunidade. Ao longo das décadas, a Sociedade Varonil tem desempenhado um papel fundamental e deixado um legado duradouro na rica história da Igreja Batista em Jerumenha. Sua atuação incansável e comprometida tem sido um exemplo inspirador para toda a comunidade religiosa local, proporcionando um impacto significativo e positivo em várias gerações. Desde a sua fundação, a Sociedade Varonil tem se dedicado incansavelmente ao serviço de Deus, buscando promover o crescimento espiritual e a união entre os membros da Igreja, através de programas, eventos e atividades cuidadosamente planejadas. Eles têm trabalhado para fortalecer os laços entre os fiéis e incentivar a prática dos princípios cristãos no cotidiano de cada indivíduo. Graça e paz, meus amados irmãos. Venho, em nome da União Masculina, também parabenizar a Associação Sul Piauí, a pessoa e o presidente do Antônio Marco, dizer que a todos vocês, parabenizar todos vocês pelo trabalho da União Masculina que está sendo realizada aí neste campo. E também quero parabenizar a Primeira Igreja Batista em Jerumenha, pelos seus 115 anos de existência. Que Deus possa abençoar a todos vocês nesse grande trabalho do Senhor. Que a igreja a cada dia seja uma igreja crescida para o reino de Deus. Organizado, o grupo de homens ainda hoje continua a fortalecer a fé masculina e promover a comunhão entre os membros, garantindo um legado de comprometimento e envolvimento ativo na comunidade cristã. Olá, queridos irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou Jairo de Souza Peixoto, coordenador da Secretaria Nacional de Homens Batistas do Brasil. E quero parabenizar os irmãos pelo 115º aniversário da Igreja Batista em Jerumenha, Piauí. E queremos também dizer aos irmãos que os homens batistas do Brasil, hoje, sob a coordenação da diretoria da Convenção Batista Brasileira, por intermédio desta secretaria, chamada Secretaria Nacional de Homens Batistas do Brasil, tem desempenhado as suas atribuições. Estamos com o Departamento Nacional de Embaixadores do Rei em pleno funcionamento
organizando os eventos para os meninos de 9 a 17 anos. Estamos com o coordenador, irmão Vitor Cardoso, do Departamento Nacional de Gamistas, que inclusive é da região dos irmãos. E temos os nossos representantes regionais para nos ajudar nessa coordenação. Na região Nordeste é o irmão Paulo Marinho Falcão Júnior. E queremos dizer aos irmãos que as nossas publicações encontram-se à disposição na editora Convicção, no Rio de Janeiro, para os irmãos, especialmente a revista Homem Batista, que é editada trimestralmente, e a revista O Embaixador. Temos o desafio este ano de 1 a 12 de outubro de realizar mais um Munami, Mutirão Nacional Missionário, onde faremos evangelismo, ação social, entre outras atividades, e a construção do templo na cidade maranhense. Queremos contar com suas orações e, se for possível, a participação dos irmãos, homens, embaixadores, gamistas, senhoras que possam também colaborar apoiando os seus maridos nesta empreitada. Queremos dizer aos irmãos que os homens batistas do Brasil estamos felizes, alegres por este contato do irmão Franciel e queremos agradecer esta oportunidade, nos colocando à disposição dos irmãos. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Que Deus os abençoe. Um grande abraço e fiquem com o Senhor nosso Deus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Batista em Jerumenha, Piauí. Estou muito grata de estar aqui hoje para fazer parte desse momento dos irmãos. 115 anos de história no sul do Piauí. Eu sou a Jéssica, coordenadora da Juventude Batista Brasileira. Deus tem levantado homens e mulheres que têm sido usados por Deus em todos os cantos do nosso país para poder inspirar, para poder liderar, para poder motivar, capacitar a juventude, para que nós possamos ser uma juventude conforme o coração do Senhor, para que nós possamos ser uma juventude que serve a igreja local, uma juventude que cumpre a missão que Deus nos deixou, uma juventude que tem a força que vem da palavra de Deus. A Igreja Batista em Jerumenha guarda em suas memórias um momento crucial em sua história. Neste documentário, mergulharemos na criação da Sociedade Juvenil da Igreja Batista, uma iniciativa que marcou a vida dos jovens desta igreja e trouxe uma nova esperança para toda a comunidade. Através dos registros preciosos na ata de 25 de dezembro de 1927, vamos desvendar os eventos que levaram à fundação deste grupo inspirador. Tudo ocorreu na Assembleia Ordinária aqui na igreja. Naquele tempo, a Sociedade das Senhoras já tinha o seu grupo, e no qual a juventude estava crescendo, e que os jovens estavam chegando, e também a igreja possuía várias congregações nas localidades, como também outras igrejas. Então a igreja aqui, ela coordenava essas igrejas, como também a juventude. E isso, no dia 25 de dezembro de 1927, a igreja aprovou, a irmã Maria Luísa foi aprovada como sendo a primeira presidente da juventude da igreja. Para compreender a importância da sociedade juvenil, é fundamental conhecer o cenário histórico em que ela nasceu. A Igreja Batista em Jerumenha, datada de mais de um século atrás, sempre foi um centro de fé e comunhão para a cidade. Nossa história começa em 25 de dezembro de 1927, durante uma assembleia na igreja. A proposta de recriar o grupo de jovens, agora chamado de Sociedade Juvenil, surge como uma ideia inovadora para envolver os jovens na comunidade religiosa. Nesse tempo, onde nós recebemos diversas informações de vários meios, um dos nossos maiores desafios é nos mantermos na centralidade da palavra, vivermos o discipulado, vida na vida, cuidando uns dos outros e tendo a responsabilidade geracional. Eu tenho certeza que nesses 115 anos de história, foram muitas gerações que passaram, que formaram a juventude dessa amada igreja. A juventude começou a se envolver em projetos sociais, ajudando os mais necessitados e levando esperança às famílias.
A sociedade juvenil se tornou uma força positiva em Jerumenha, influenciando os jovens a seguirem um caminho de fé e solidariedade. Ao longo dos anos, a sociedade juvenil desempenhou um papel essencial na transformação desta comunidade, moldando gerações de jovens e impactando a vida de todos ao seu redor. "96 anos depois de sua criação, a Sociedade Juvenil da Igreja Batista em Jerumenha permanece viva até os dias de hoje, inspirando e guiando a juventude com base nos valores e ensinamentos que começaram há quase um século. Esta é uma história de fé, dedicação e esperança que continua a iluminar os corações daqueles que a conhecem. Mas o desafio é para que a gente viva esse tempo com responsabilidade geracional, vivendo aquilo que Salmos nos fala, de que uma geração contará a outra sobre as maravilhas, sobre os feitos da mão do Senhor. É nossa responsabilidade cuidar da próxima geração, caminhar com a próxima geração. Então é importante que a gente viva o discipulado com muita intencionalidade, investindo, amando, orando e cuidando das novas gerações. Então eu quero aqui compartilhar algo que é um desafio da Juventude Batista Brasileira, mas que também é um desafio que eu tenho certeza que os irmãos têm aí nessa igreja, e quero encorajá-los a viver isso de uma forma intencional, orando de verdade por isso, que é cuidar das novas gerações, cumprir a nossa responsabilidade geracional, que nós possamos ser referência para as gerações que estão vindo, que nós possamos viver centralizados na palavra, que a gente possa guardar um espírito de cooperação. Esse é um outro desafio que nós temos nesse tempo como Juventude Batista Brasileira, de cooperarmos uns com os outros como igrejas. Se uma igreja é forte, imagina todas as nossas igrejas juntas. Nós somos mais de 12 mil igrejas batistas brasileiras espalhadas pelo Brasil. E o nosso desejo é que, como juventude, nós possamos, nessa pluralidade dos nossos estados, estarmos unidos, estarmos compartilhando aquilo que Deus tem feito, aprendendo uns com as experiências dos outros. Então, como Juventude Batista Brasileira, nós estamos comprometidos em reforçar e viver esse espírito de unidade. E eu quero convidar vocês e convocar vocês para continuarem fazendo parte dessa história da Juventude Batista Brasileira, com tudo aquilo que Deus tem colocado às mãos de vocês. É muito importante para nós que essa juventude aí no sul do Piauí continue conosco, escrevendo essa história que Deus tem estabelecido para a Juventude Batista Brasileira. Da mesma forma, nós, as juventudes espalhadas por todo o Brasil, unidas nessa instituição que é a JBB, queremos continuar fazendo parte da história da juventude dessa igreja. Queremos poder servir vocês, queremos poder pensar em como responder às demandas que têm surgido. E quero dizer que estou orando por vocês, muito feliz por esses 115 anos de história, e que Deus possa estar abençoando essas novas gerações que estão aí. Está com vocês agora. Vocês têm mais 115 anos e mais 115 anos de história para continuar escrevendo a partir daquilo que Deus direcioná-los. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem fazendo a diferença. Que vocês sejam uma juventude relevante, não apenas pelos eventos, mas por aquilo que vocês vivem na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus e na comunhão desta igreja, para que a partir daquilo que vocês têm aprendido com o Senhor e uns com os outros, vocês possam externar o amor do Senhor na comunidade onde vocês estejam inseridos, que vidas possam ser resgatadas, salvas, impactadas através do agir do Senhor na vida de vocês. Este é um grande desafio, que nós sejamos uma juventude relevante, que nós sejamos uma juventude que expressa o amor do Senhor, uma juventude que ama ao Senhor e compartilha o seu amor, amando o outro. Que vocês possam viver isso verdadeiramente, intensamente. Contem conosco. Nós somos JBB. Que Deus abençoe vocês.